Querido, minha querida, eu quero nessa noite deixar uma palavra para você para essa semana sobre a fé, que se encontra em Hebreus 11, a partir do verso 32. Quantos mais exemplos darei? Infelizmente não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais por intermédio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, receberam o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, foram libertos do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos nas batalhas e puseram em retirada os exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam por meio da ressurreição os seus mortos de volta à vida. Uns foram martirizados e não negociaram seu livramento, a fim de poderem conquistar uma ressurreição ainda mais excelente. Muitos enfrentaram zombarias e torturas, outros ainda foram acorrentados e jogados aos cárceres, apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram sem rumo, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, angustiados e maltratados, caminharam como refugiados vagando pelos desertos e montes, pelas cavernas e buracos na terra, pessoas das quais o mundo não foi digno. Querido, eu quero falar dos heróis da fé nessa noite. O texto aqui está citando a galeria, que nós falamos, a galeria dos heróis da fé. E esse texto me chama a atenção porque ele começa falando daqueles que, pela fé, tiveram conquistas, venceram reinos, escaparam do fogo, botaram em exército, botaram em fuga os exércitos estrangeiros, que conquistaram, que venceram pela fé. Mas ele termina também falando que alguns sofreram pela fé, que alguns por essa mesma fé foram martirizados, foram apedrejados, foram cerrados, andaram vagantes, maltratados. Você conhece muito bem a fé que os pregadores da prosperidade falam, da fé que te leva a conquistar em nome de Jesus. Mas eu quero falar também de uma verdadeira fé que leva a sofrer e padecer por amor ao reino de Deus. Será que amamos a Deus de tal maneira que estamos dispostos a sofrer e padecer por Ele? Amamos a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Amamos o Evangelho porque entendemos que o Evangelho de Cristo Jesus é a verdade, a ponto de darmos a nossa vida por isso. Como Paulo deu, foi decapitado. Pedro, crucificado de cabeça para baixo. E tantos mártires ao longo da história morreram pelo Evangelho. Filipenses 1:29, Paulo fala, porque a vós foi dado, por amor a Cristo, a graça, o privilégio de não somente crer, mas de também padecer por Ele. 2 Timóteo 3,12, Paulo vai dizer, porque todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Será que você ama a Deus a ponto de se sacrificar por Ele? A ponto de abrir mão de tudo na sua vida por Ele? A ponto de sofrer, de ser perseguido, de ser zombado, de abrir mão de um salário melhor, de abrir mão da corrupção, daquele dinheiro desonesto, para viver para Ele. Será que a sua fé em Deus é muito além do que Ele pode te dar, mas que te leva a se sacrificar por Ele? Será que você, como diz John Piper, faz parte desse miserável evangelho da prosperidade que só fala de ganhar e de ter? Ou você está disposto a se entregar para Ele? Jesus disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Precisamos de uma geração de cristãos que estejam dispostos a pagar o preço, a padecer, porque esses também são heróis da fé. Só que o texto tem um detalhe muito interessante. Ele fala, homens dos quais o mundo não foi digno. E quando ele fala isso, ele está se referindo àqueles que sofreram por amor ao Evangelho. Que você sofra por amor ao Evangelho. Que você não se incomode de ser perseguido, de ser taxado, de ser chocalhado, perseguido, humilhado. Que você não se envergonhe de um dia, se for preciso, ser preso por amor ao reino de Deus. De perder tudo por amor ao reino de Deus. Que possamos ser heróis da fé. Homens que amam a Deus mais do que tudo. Homens como Jó, que adorava a Deus quando tinha tudo. E quando perdeu tudo, lá estava Jó adorando a Deus. Que você possa ser um cristão assim. Que você tenha fé tamanha em Deus, tamanha certeza da vida após a morte, de uma eternidade de glória que Ele nos prometeu.
a ponto de sofrer e padecer por ele. Lembrando de Romanos 8,18, pois para mim tenho que por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Aguenta firme, não negue a fé, não volte atrás, creia, porque a nossa recompensa está em Deus. Deus te abençoe, uma semana abençoada em nome de Jesus.